convidar a abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou falar um pouquinho até o versículo 28, mas eu vou ler, por causa do nosso tempo, apenas do verso 12 até verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 até o verso de número 19. Depois você deixa sua Bíblia aberta nessa passagem, e eu quero compartilhar algumas coisas acerca da ressurreição, a doutrina da ressurreição, a palavra da ressurreição. Jesus foi morto e ele foi sepultado, passou ali na sepultura até que na manhã de domingo ele ressurgiu dos mortos. E essa mensagem, a principal, a mais importante mensagem da palavra do Evangelho, não pode ser ignorada, não pode ser desconhecida por todos nós. Versículo 12 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Feche os seus olhos ainda, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que a Tua palavra, profunda palavra do Senhor, fale ao coração de cada pessoa que veio aqui essa noite, que a Tua palavra, que é rica, poderosa, eficaz, ela possa penetrar agora em cada coração, em nome de Jesus, amém. A ressurreição, ela é a verdade central do cristianismo. A ressurreição é a principal mensagem que nós temos pregado, que nós temos anunciado, e o Evangelho e o cristianismo tem na ressurreição de Jesus a sua base, o seu alicerce. E se tirássemos a ressurreição, se nós não tivéssemos mais a palavra, a doutrina, a verdade da ressurreição, o que é que sobraria? O que é que restaria para nós? A morte de Jesus sem a ressurreição, ela é um grande absurdo. A morte de Jesus, se não houvera a ressurreição, teria sido em vão, e toda a nossa esperança teria ficado sepultada com ele lá naquele sepulcro. O que nós podemos enxergar? Se você olhar o capítulo 15, Paulo está defendendo a mensagem da ressurreição, falando acerca da ressurreição de Jesus. Verso 1 até o verso 11, que eu nem vou tocar aqui, Paulo está se valendo do testemunho de todas aquelas pessoas que viram Jesus ressurreto, e ele foi dando uma lista de pessoas que haviam visto a Jesus
e ele usa isso como testemunho do fato. A ressurreição não foi um engano, a ressurreição não foi uma invenção dos cristãos para poderem cobrir a morte de Cristo, mas a ressurreição foi um fato que foi visto, foi testemunhado, foi presenciado por aquelas pessoas que puderam ver esse fato, puderam presenciar isso. E ele disse: muitas dessas pessoas estão vivas ainda, e elas têm afirmado e testemunhado o fato da ressurreição de Jesus. Mas agora, a partir do verso 12, Paulo começa a entrar numa questão que muitas vezes a gente não para pensar. Talvez você, nesse feriado da Páscoa, sequer parou para pensar na grande verdade que é a ressurreição de Jesus. Talvez você se preocupou em visitar a família, talvez você se preocupou em comer uma torta capixaba, que eu ganhei, né? Ali da Cici, um pedacinho, muito pequeno, viu, Cici, aquele pedacinho? Muito pequeno. Mas hoje também ganhei mais um pedaço do Jason e da Kelly. Brincadeira, viu, Cici? Brincadeira. Pedaço gostoso. O Jason trouxe hoje, mas ele disse que a receita que ele faz, ele não dá para ninguém, né? A receita. E a minha mãe já me avisou ali: filho, amanhã ou terça vou fazer uma torta para vocês comerem. Então, talvez você se preocupou só com a torta. Quantos aqui compraram ovinhos de Páscoa? Quantos compraram ovos de Páscoa? Não precisa levantar a mão, não, para você não ficar com vergonha, né? Mas, como isso tem sido a essência, muitas vezes, do que significa a Páscoa? Se come a torta, se compra ovos, né? E se dá Feliz Páscoa, os WhatsApps estão aí cheios de, né? Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Mas será que você entende o que representa a Páscoa? Será que você entende que está envolvido nesse período de Páscoa, especialmente nesse domingo, chamado Domingo da Ressurreição? E Paulo está falando sobre isso, porque ele disse que era corrente afirmar entre aquelas pessoas, por causa da influência grega sobre a igreja de Corinto, de que não havia ressurreição, de que os mortos não ressuscitam. E Paulo então pega essa verdade, começa a analisar, começa a refletir em cima dessa verdade em relação àquilo que nós vivemos como nossa fé. E Paulo começa a dizer: se Cristo não ressuscitou, algumas implicações disso viriam. E se você acompanhar aí, olha primeiro comigo, que no versos 14 e 15, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, a pregação, a nossa pregação perde toda a validade. Sem a ressurreição, a pregação não faz sentido. O que é que nós estamos pregando? O que é que nós estamos anunciando? A palavra que Paulo usa é dizendo: é inútil pregar o Evangelho, é inútil falar, né, de uma ressurreição, falar de um Deus que está vivo, se Ele não está vivo, se Ele morreu, se Ele, ao ser crucificado, não ressuscitou. Qual é a utilidade da pregação? Qual é a utilidade do Evangelho se Jesus não ressuscitou? Segunda implicação, olha comigo agora a parte B do versículo 14, que ele vai dizer também que se Cristo não ressuscitou, nossa fé não passa de um grande equívoco. Nós estamos crendo no quê? A fé sem a ressurreição de Jesus não faz nenhum sentido, não faz nada, não muda nada, não altera em nada. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é uma mentira, e nós estamos fazendo Deus mentiroso. Estamos afirmando ou crendo num Deus que conta mentiras, porque Ele disse que ressuscitou ao seu Filho Jesus de entre os mortos. Mas se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou, então a nossa fé está baseada numa mentira. Terceira implicação, olha comigo o verso 17.
Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram perdoados. Sem a ressurreição, o perdão não faz sentido. Tragada foi a morte pela vitória. Não foi isso que cantou o apóstolo Paulo? Tragada foi a morte pela vitória. Mas se a morte venceu, se Jesus não ressuscitou, o que é que nós cantamos? O que é que nós exaltamos? Onde é que está o nosso perdão? Se o cordeiro que foi morto, que se entregou na cruz, não ressuscitara. Não há nenhuma base, não há nenhuma forma de nós afirmarmos que nós fomos perdoados, e isso é terrível. Você já se imaginou sem o perdão de Deus? Você já imaginou se o perdão de Deus não tivesse nenhuma validade, porque a ressurreição não aconteceu? E é isso que Paulo está argumentando. Quarto argumento que ele fala agora no verso 18, ele diz: se Cristo não ressuscitou, o inferno, a morte, é o nosso destino final. Não há céu, não há esperança, não há promessa. Se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição não aconteceu, nós estamos perdidos, porque a nossa vida vai acabar num túmulo. E aí então a gente deveria viver aquela grande mensagem que os epicureus anunciavam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há sentido, não há sentido no céu, não há sentido na eternidade, nas promessas de Deus, se não existe ressurreição e se Cristo não ressuscitou. O céu passa a ser um engano e uma grande farsa. É isso que Paulo está dizendo. Quinto e último argumento que ele usa agora, verso 19, é que se Cristo não ressuscitou, nós nos tornamos os maiores bobocas da história. Conhece essa expressão, boboca? Essa é da minha época, né? Os tiozinhos aí não conhecem? Não? Não, Diego? Você se transforma num grande, com perdão da palavra, idiota. Olha comigo o verso 19. O que ele afirma aí no verso 19? Ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Como é que diz aí a sua versão? Oi? Os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes de todos os homens. Então imagina se a ressurreição não aconteceu. Imagina se tudo isso não fosse verdade. Mas agora, verso 20, a história não para aí. Paulo diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Você pode aplaudir o Senhor? De fato, Cristo ressuscitou. E Ele não apenas ressuscitou, mas Ele é a primícia daqueles que dormiram. Ou seja, Ele é o primeiro daqueles que vão ressuscitar, e eu um dia, e você um dia, se crermos nele, também ressuscitaremos, porque essa é a promessa de Deus. A ressurreição dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos. Então, a nossa pregação é a mensagem mais importante para a humanidade. Se a ressurreição é verdade e de fato Cristo ressuscitou, o que nós pregamos, o evangelho que nós anunciamos, é a mensagem mais importante da face da terra. A mensagem que todos precisam ouvir, a mensagem que todos precisam escutar: Jesus
ressuscitou, Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele está vivo, Ele está sentado à direita do trono do Pai, e Ele é a primícia. A nossa mensagem faz sentido, a mensagem da igreja faz sentido, a pregação do Evangelho faz sentido por causa da ressurreição. Segunda coisa, nossa fé faz sentido. A fé que você tem é a fé num Cristo ressurreto, não num Cristo morto. E é isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Todos os outros grandes líderes religiosos morreram, mas nenhum deles reivindicou para si ressurreição. Todos eles, Buda, Confúcio, seja lá quem for, Maomé, todos eles têm um túmulo e eles estão sepultados nesse túmulo. Jesus, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio. A nossa fé faz sentido. A nossa fé faz sentido, porque nós temos um Cristo que venceu a morte, que Ele ressurgiu e Ele está vivo. Terceira coisa que a gente pode perceber é que nós podemos ter certeza de que os nossos pecados foram cancelados. Meu pecado e o seu pecado foi levado lá na cruz. O Cordeiro morreu. É a mensagem que João pregava, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se ele tivesse permanecido morto, a minha esperança e a sua esperança de perdão haveria de se desvanecer. É porque ele ressuscitou, é porque Ele está vivo que eu posso crer no amanhã. É porque Ele está vivo que eu posso ter garantia e certeza de que os meus pecados foram cancelados na cruz, que a obra que Ele fez foi perfeita e aceita pelo Pai, e por isso hoje Ele está vivo, sentado à direita de Deus. E eu posso ter convicção, e eu posso ter garantia: meus pecados foram cancelados. Eu não carrego mais nenhum dos pecados que antes eu carregava. Você não carrega mais nenhum dos pecados que você cometeu. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele intercede por mim e por você diante do Pai. Ele continua sendo o meu advogado e o seu advogado diante do Pai. E aí eu posso ter certeza: meus pecados foram cancelados na cruz. Quarta implicação é que nós podemos ter esperança da vida eterna. Aquele que ressuscitou disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Eu sonho com o céu. Eu sonho com o céu. Eu não sei se ele vai ter ruas de ouro, mar de cristal. Eu não sei se lá vai ter, palácios lindos e maravilhosos. Mas eu sei de uma coisa que vai estar lá: Jesus. O Jesus ressuscitado. Ele vai estar lá. E se é nesse mundo transformado, se é um outro planeta, se é qualquer outro lugar, para mim não faz diferença alguma, porque o que é diferente é saber que Ele foi preparar um lugar para que eu esteja com Ele. Esse lugar é céu, e eu posso ter convicção da vida eterna, eu posso ter garantia da vida eterna, porque aquele que ressurgiu dos mortos, Ele disse: eu vou levar cada um de vocês, eu vou preparar um lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E esse lugar não é o túmulo, esse lugar não é o túmulo. Esse lugar é a glória eterna que Ele tem preparado para todo aquele que crê, para todo aquele que se torna filho pela fé. Ele tem para você um lugar preparado para que você esteja com Ele por toda a eternidade. Você sonha com o céu? Só faz sentido o céu se Jesus ressuscitou.
E é por isso que faz sentido, porque de fato Jesus ressuscitou. A outra coisa que Paulo afirma é que nós somos os mais felizes de todos os homens que o mundo pode produzir. Cristão não deveria nunca ficar com a face triste. Cristão não deveria nunca murmurar de nada. Sabe por quê? Porque as suas leves e momentâneas tribulações não são nada comparadas à glória que está preparado para nós. Você é o mais feliz de todos os homens da face da terra, porque você vive pela fé no Cristo que ressuscitou. Então não fique chorando a perda de coisas deste mundo. Não fique chorando se você não alcançou o que você queria nesse mundo. Não fique chorando se as coisas não estão saindo como você planejou. Porque um dia, eu e você, cruzaremos um portal, e na porta estará o Cordeiro vivo, ressurreto, dizendo para mim e para você: vinde, bendito do meu Pai, vinde para o lar que eu tenho preparado para você desde antes da fundação do mundo. Esse lar é seu, esse lugar é seu. Então para que ter tristeza? Esse mundo é passageiro, a vida aqui é passageira. Nós estávamos hoje ali no encontro de família. Eu acho que eu posso falar isso, Nilson. Seu irmão veio conversar comigo e ele está com câncer. E ele disse: pastor, o câncer se alastrou para todas as partes do meu corpo. E eu disse: como é que você está? Ele disse: eu estou seguro em Cristo Jesus. Eu sei onde minha fé está firmada. Sabe, querido, pode o corpo, esse corpo físico, ser destruído. Pode ser que a sua grana se perca, porque a Bíblia fala que é assim mesmo. A grana aqui que você tem, a traça e a ferrugem vai corroer. Você não vai levar nada para o céu. Mas o que você tem garantido na eternidade, as bênçãos e as promessas de Deus para nós, não tem comparação. Não tem comparação. Por isso, você precisa ser feliz, andar feliz. Joga fora toda tristeza, joga fora tudo que no seu coração talvez te impeça de experimentar o melhor que Deus tem para você. Então essa noite, nesse domingo da ressurreição, nesse domingo em que a gente comemora a ressurreição de Jesus, que você, de todo o seu coração, glorifique a Deus, exalte a Deus, e que você possa fazer conhecido a mensagem do Evangelho, a mensagem desse Evangelho do Cristo que está ressurreto, que está vivo. E como bem falaram as crianças aqui, ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar, ele está às portas. Que o seu coração, meu coração, se prepare para esse grande, glorioso, tremendo dia, o dia do Senhor, o dia do Senhor. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, tendo vivido assim ou não, terão que dizer: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Essa
é a essência da Páscoa, é a essência do Evangelho. E que a sua fé hoje seja firmada na ressurreição de Jesus. Que você entenda a ressurreição de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Nós vamos celebrar a ceia hoje. E eu transferi do primeiro domingo para hoje, para o terceiro domingo, justamente para que a gente entenda que nós não estamos celebrando a morte, nós estamos celebrando a vida. Ele diz que nós anunciaríamos, ao fazer isso até que Ele venha, nós anunciaríamos que Ele lá na cruz entregou o seu corpo, que lá na cruz Ele derramou o seu sangue, para que você e eu pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. Se há alguém aqui nessa noite, fica de cabeça curvada, fecha os seus olhos. Se há alguém aqui nessa noite que precisa entregar a sua vida a Jesus, que quer hoje confessar a Jesus como Senhor da sua vida, você que talvez ainda não tomou uma decisão pública, você que talvez ainda não experimentou a sua fé em Jesus, você conhece um Jesus histórico, e conhecer o Jesus histórico é só uma parte. Hoje você precisa conhecer o Jesus pessoal, o Jesus que pode entrar na sua vida, fazer morada no seu coração e mudar a sua história. Se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Há alguém? Tem duas menininhas ali levantando a mão, mais uma ali atrás. Amém. Amém. A Adriele está ali, ó, recuperada, né, Adriele? Aleluia. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Não tenha medo, querido. Não tenha medo. A sua fé faz sentido. A fé cristã faz sentido quando a gente pensa na ressurreição. Feche os seus olhos. Vamos orar. Amado Pai, cada uma dessas crianças, cada uma dessas pessoas que ergueram suas mãos, o Senhor conhece, o Senhor sabe. E eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa afirmar a fé de cada um deles em Ti nessa noite. Que eles tenham a fé firmada em Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que está vivo e que está sentado num alto e sublime trono. Senhor, a Ti toda a glória. Receba essas vidas, Pai. Receba o coraçãozinho de cada uma delas. Que hoje o Senhor possa fazer morada, que o Senhor possa habitar em cada um desses corações, em nome de Jesus. Amém.